exatamente às 8 horas da noite começa aqui no seu canal Duo Market. Mais um Domingão da Opção e hoje um convidado muito especial aí. Sem mais delongas, deixa eu já falar com o nosso amigo professor Eduardo Becker. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo, sempre bem, nunca estou mal, mesmo que esteja. Uma coisa que a gente nunca responde, eu nunca vi alguém falar tudo bem, não, péssimo. Nem eu já. Eu costumo falar o seguinte, tá tudo ótimo, mas eu minto. Ok. Kézia, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem por aí também? Aqui tá ótimo. Maravilha. Vocês pediram e ele voltou, Richard Ruppel. Boa noite, meus amigos. Novamente aí mais um domingão para bater um papo. Boa noite aí, Eduardo Becker. Seja bem-vindo. Um prazerzaço aí. Acompanhe já seu trabalho também. Boa noite para o Daniel e para todo mundo. E por último, mas não menos importante, Daniel Pedroso. Tudo bem, Dani? Boa noite. Tudo tranquilo aqui. Agora terminou o horário de verão, então agora 11 horas da noite. Voltei a estar no domingão, não é mais segundona. Tá bom. Vamos lá. Maravilha. Eu ia vir, minha vontade era vir, mas eu fiquei com receio do pessoal não entender, legal. Eu ia vir todo sujo assim, meio com vermelho, como cara esfolada, branco, meio zumbizinho aí, em homenagem ao pessoal que investe no Brasil, mas resolvi pegar leve. Tá bom. Vamos ao troféu First da noite. Vai aí para o nosso representante no Canadá, Márcio Mendes. Boa noite, Márcio. Dr. Laurence Araújo já está aí, meu grande amigo. Flávio está aí também, outro membro do canal. Boa noite, Marcelo Mota, os membros do canal chegando antecipadamente. Amos Soares, Rodrigo, Vinícius, Jadson. Já vão deixando o like aí, galera. Ó, o Jadson já pediu aqui, ó. Já chega com os 2 pés no like. É a única maneira de aumentar a relevância aqui no canal. Mas sem mais delongas, vamos lá, vamos falar com o nosso convidado especial. Por favor, já coloquem perguntas aqui, vamos conhecer esse dinossauro aí do mercado financeiro, o professor Eduardo Becker. Primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Nós mudamos a data do domingão exatamente para atendê-lo aqui, que ele falou, galera, que ele só pode ficar até as 4h15 da manhã. Então, encham de perguntas aí, vamos extrair o máximo de sabedoria que a gente consegue extrair dessa mente aí. Eduardo Becker, vamos lá, por favor. Quem é professor Eduardo Becker por Eduardo Becker? Até meia-noite ou depois? Bom, então vamos lá. Por incrível, cara, eu falo muito, não, na boa, nem eu me aguento. Então vai preparando aí. Eu tô aqui porque eu ia ser músico. E aí não deu certo. Eu ia ser pianista, especialista em bar. Olha que coisa. Somos dois. Quem falou? Eu estudei piano também. Você estudou piano? Cara, então, erudito, conservatório, aqueles exercícios de mão, peso de antebraço. Nossa! Aquela harmônica. Então. Vai em sol natural, vai em sol sustenido, volta em sol natural. Isso. Enfim. Aí, eu queria comprar um piano, que era caro. Nossa! Aí meu pai trabalhava em TI. Sério, meu pai começou em 1959 a trabalhar em TI. E eu estava fazendo faculdade de física, tudo a ver com música, você vê que... E aí eu queria comprar um piano. Aí meu pai me arrumou um emprego na Pirelli, ele trabalhava na Pirelli, aqui perto de casa, só que de Santo André. Aí TI naquela época já pagava bem, aliás, mais do que hoje. Aí eu gostei de ganhar dinheiro, né? Aí a música... Aí foi só desdobramento. Eu virei consultor, trabalhei na Natural, morei fora do país, morei na Argentina, morei nos Estados Unidos, morei em Manaus, que é quase fora do país. Enfim, aí, nesse ínterim, eu virei investidor, tipo queda do Império Romano. Então, eu sou, apesar de todo mundo me conhecer como um cara especialista em análise técnica, que é o que eu não sou analista, eu sou um professor. E eu sou um holder. Né? Eu uso a especulação financeira só para tirar dinheiro do mercado, mas eu sou o cara de buy and hold raiz, é Barsi, eu sou dessa turma aí. E aí, eu estava muito infeliz com o meu trabalho, né? Eu falei, sabe, eu vivi uma vida que eu não queria, gravata, avião, nossa, sabe? Aí eu falei, eu vou ter uma empresa. Quebrei, aí eu descobri que eu também não seria um bom empresário. Aí eu falei, cara, o que eu sei fazer, né? Aí alguém chegou para mim e falou, cara, suas palestras são boas, por que você não tenta dar aula? Eu vou. Eu estava quebrado mesmo, eu fui dar aula de inglês, velho.
Aí eu comecei, aí rapidamente fui virar monitor na FIA e da FIA eu acabei virando professor, porque alguém viu lá as minhas palestras sobre... Da CIA você fala CIA mesmo? Não, FIA, Fundação Instituto de Administração. Eu falei da CIA, eu falei, cara... Não, FIA, FIA. Uma das top 5 aí, escolas de administração de São Paulo. Sim, né? Sim, conheço. Aí um cara, que é o meu coordenador na FECAP, falou assim, você não quer dar uma palestra aqui? Eu falei assim, se eu for bem na palestra, você me arruma uma vaga de professor aqui? Aí eu fui lá dar palestra e no dia da palestra eles fecharam 8 alunos já no curso. Ele falou, você está contratado. Ali eu conheci, fiz amizade com um cara que é amigão meu, muito amigo, que é o Arthur Vieira de Moraes. Aí ele viu lá minha aula, tal, a fama começou a espalhar, né? Porque minha aula é bonitinha, o pessoal gosta. Aí ele falou assim, tá precisando de professor na B3. Você não quer ir? Aí eu falei, quem? Eu? Como assim na B3? Cara, e é engraçado, aquela coisa do universo, parece meio piegas, e é piegas. O universo conspira ao seu favor quando você está na sua praia. Cara, em 2 anos ou 3 eu estava dando aula na B3. Eu falei, oi, como assim? Aí fui parar no IBMEC. Eu falei, nossa, acho que eu sei dar aula. Enfim, hoje eu sou professor da B3, sou professor do IBMEC, da FIA, da FECAP e da Escola São Paulo. Né? E faço parte do Portal do Trader, lá onde eu sou... Você deve conhecer um amigo nosso falastrão chamado professor Alexandre Cabral. Aquela porcaria que usa aquele chapeuzinho ridículo de manhã cedo. Exato. Eu saía da B3, 3 caras... Eu só não dava carona pro André Massaro, porque não sei se você conhece ele pessoalmente. Opa, também conheço. O cara de humor menos ácido possível do mercado financeiro, logicamente, ironicamente falando, é o senhor André Massaro. Aliás, há poucos minutos, eu mandei um áudio para o André Massaro, eu falei assim, André, tem lá o JJ, mas eu não sei o nome dele, como é que eu chamo ele? Não, chama de JJ. Né? Aí o Cabral, eu dava carona para ele, né? Ele mora ali perto da Praça da Árvore, na Saúde ali. E tem outro cara bom, não sei se você já falou com ele, chamado Giacomo Diniz, também professor da B3 e fala de análise fundamentalista. Um cara bom para falar. Conheço, não, me passa o contato, traz ele aqui. A intenção é a gente... Passo. Giacomo Diniz, tio Giacomo, mineirinho, muito bom. Tio Giacomo. Muito bom saber. Então já temos uma das perguntas que eu deixo no final do programa, e você já acabou respondendo agora, se você pudesse indicar o Domingão para alguém, me passar algum contato para trazer aqui como convidado, quem seria? Então, você já acabou... eu sabia que você ia perguntar. Se você gostar, indica quem você gosta. Se for alguém que você não gosta, indica do mesmo jeito. Daí você fala antes, tô indicando esse, mas é daquele que eu não gosto, que a gente senta um monte de pergunta que o cara não tá confortável. Que foi o que fizeram para que eu chegasse no seu nome. Convida aquele cara lá, vai. É mesmo? Cara, você sabe que eu tenho uma coisa com rede social que eu não faço nada na rede social. A B3 fica me enchendo, publica alguma coisa. Aí, sabe, tipo, tá bom. Aí eu pego qualquer coisa que eu vejo que eu acho bonitinha, eu faço um repost e coloco no meu Instagram. Eu não publico stories, eu não sei compartilhar, eu não sei fazer nada. E eu tô com 8 mil seguidores. Não sei que esses caras loucos veem em mim, mas tá bom. Acho que eles acham que eu sou o Papai Noel e quer presente no Natal. Presente no Natal. Tá valendo. Tá valendo. Bom, galera, vão colocando perguntas aí, e a gente depois vai começar o nosso quadro Vou, Não Vou. Enquanto isso, Edu, deixa eu já... Oi. Não, pode começar, DJ. Você vai fazer a leitura do mercado. Exatamente. Mercados futuros aí em leve alta. Nós temos todos os índices americanos agora em 0,1 positivo, com exceção das small caps chegando a bater 0,3, VIX caindo aí 0,20. Falando das commodities, tudo em queda em commodities, com exceção só do gas, do milho e do soybeans. O café agora o soybeans está flat, o café que está alto. O restante tudo em queda, mas também nada considerativo. O crude oil, com uma queda significativa aí em 0,89. As criptos, nada relevante no momento. Então, está numa área de consolidação lá pela casa dos 60, 61 mil o Bitcoin. E, muito brevemente, é isso que temos a falar agora na abertura dos futuros. Pode falar, Richard. É só colocar o Eduardo... Becker, o que você opera mais hoje? Você foca mais... Você falou que você faz buy and hold, mas quando você faz swing trade ou você faz algumas operações, você foca em fazer com opções
às vezes com futuros, porque eu vejo que, por exemplo, no Brasil, tem muita gente que desconhece, o pessoal fala, o mini dólar, mini índice, é loucura, day trade, day futuro. Não, cara, se você souber operar com um swing trade, não querer já logo de cara, operar que nem um maluco no day trade, sem ter um conhecimento, uma experiência, vai se ferrar. E hoje eu vejo muita gente que está falando agora até brinquei esses dias com um amigo meu, eu falei, agora você vai ver a enxurrada de curso day trade de day futuro. Swing trade de day futuro. Todo mundo agora vai ser especialista em day futuro. E o pessoal não entende. E vai ser uma loucura, porque day futuro o pessoal vai comprar, só que não vai entender. Quando você compra, você está vendendo. Então você está operando vendido comprado. Quando você quer estar comprado, você tem que estar vendido. Então o pessoal não entende a dinâmica e vai se ferrar, porque tem a questão do contango, da curva mesmo, do juros futuro ou não, tal. E no caso específico, quando você faz operações de swing trade, você opera também com futuros ou você foca em opções? Porque assim, eu gosto de operar com futuros em algumas classes de ativo. Eu vejo muita gente agora com essa nova migração para renda fixa, migrando diretamente para renda fixa, onde você vai sofrer muito, porque você vai sofrer não só com a marcação ao mercado, como você vai sofrer com a liquidez e com o IR, que é um IR regressivo, além do próprio IOF que você vai ter 30 dias para poder desmontar a posição. Então, eu vejo como, logicamente, a operação mais sofisticada e tal, mas que você consegue fazer com futuros. Eu queria saber sua opinião sobre isso, sobre o posicionamento tático, tanto da sua carteira como operacional, para operar com futuros e com opções. Tá, então, quer dizer, prepara que vai até as 9h15 essa resposta. Então, você não viu a contra-pergunta do Richard, que essa é a perguntinha mais curta. A pergunta geralmente é 10 minutos. Entendi. Tá. Então, vamos lá. Primeiro, eu fiquei feliz em você falar sobre o pessoal que quer fazer day trade. Eu costumo chamar mini índice, mini dólar, de Cracolândia, né? Porque o pessoal vai ali desesperado para fazer. É uma frase que eu uso, né? Você não vai ficar rico amanhã, meio-dia 15. Pobre com muita probabilidade, mas rico não. Eu falo para as pessoas assim, cara, começa fazendo uma carteira, aprende a investir, acostume-se com a variabilidade do mercado, depois junta uma graninha, faz um swing trade com ações, depois faz day trade com ações. Mas, professor, isso vai levar 3 anos. Cara, você vai começar pelo mini índice, você vai ficar se estambocando lá, passando estresse, sofrendo, vai perder dinheiro, até aprender a operar, ganhar dinheiro e recuperar e começar a ganhar, vai levar os 3 anos. Então, você pode passar por isso sofrendo ou de boinha. Passe de boinha. As pessoas têm muita ansiedade. Então, eu recomendo que ninguém comece pelo day trade. Esse é o meu discurso padrão. Agora vamos falar... Tem umas mentorias muito boas, assim, que você não precisa de professor. Às vezes você paga 30, 40 mil em um dia só de uma mentoria, sem precisar de professor. Você aprende ali na prática como perder o seu patrimônio. Fala, ok, eu vou ficar agora com essa mentoria e tentar pegar o aprendizado para mim. Vamos fazer 1 milhão no day trade? Que começa com 2, né? Fácil. Bom, exato. Então, o que eu faço? Eu sou, assim, é muita coisa, o universo é muito grande para eu fazer tudo. Então, no caso das opções que você citou, eu sou, assim, eu faço aquele will, sabe? Venda, coberta, put, call, e fico ali girando. Eu tenho um bolinho de dinheiro que eu faço isso. Eu tenho uma carteirinha, né, de swing trade curtinho, de poucos dias, etc. Mas onde eu tiro dinheiro de verdade, e aí eu tiro, assim, uma quantia bastante de fazer sorrir, né, é em commodities. Em commodities, né? Eu me dei bem no mercado de commodities, eu consigo tirar dinheiro sem perder muito no café, para você ter uma ideia. Né? Que café é assim, né? Café é quase um day trade, você tem que operar olhando o book, tem uns buracos desse tamanho, né? E então eu opero isso, basicamente aqui, né? Boi e milho, mais boi do que milho, porque aí entra um outro aspecto que você citou, agora vai ser a onda dos juros futuros, day futuro. Os caras vão tomar uma sabugada, eles não têm ideia da encrenca onde eles estão se metendo. Porque não é jogo de adulto, não é mini índice, não. É bem diferente. Né? Eu não opero. Mas veja o que aconteceu com o milho. Com a população da ideia de operar milho, né? População no sentido estatístico, né? Todo mundo, milho. Aí os tarados, eu chamo de tarado, os tarados foram fazer day trade no milho. Milho. Estragaram o milho. Quer dizer, o milho ficou com... Se você olhar o gráfico do milho, o comportamento dele mudou muito, né? Bastante. O gráfico era direcional, bonitinho, era quase fofo.
Agora o milho já está quase um mini índice, um mini dólar, assim, né? Então, por quê? Não porque a sardinhada estraga. É que os donos dos robôs falam assim, tem pessoa física ali? Peraí. Aí o robô vai lá e começa a estopar, aí o gráfico mexe todo. Lembrando que eu sou grafista por isso. Eu não olho fundamentos. Até olho, mas eu não opero baseado em fundamentos. Né? Eu sou grafista, só grafista. O boi ainda... Edu, Oi. Notícia, atrapalha ou... Notícia é para ficar de fora. Eu não tenho um terminal Bloomberg. Há uma simetria de informação entre eu e o Bambambam que paga $2,5 para ter um Bloomberg. Eu não tenho. Eu até tentei pintar o meu teclado aqui com umas teclinhas amarelas para ficar igual, mas não vem a notícia na hora. Eu leio o valor econômico que pega a notícia dele no Bloomberg. Então, notícia é para eu ficar de fora. É assim. Beleza. Não, beleza. E fora que notícia tem a interpretação errada também. Notícia, mesmo dependendo do time, você joga uma interpretação que não tem nada a ver com quem realmente decide, porque quem decide realmente a notícia é quem tem um volume financeiro para poder mover na direção que lhe interessa aquela notícia. Então, eu mesmo, assim, eu tenho feito até um detox virtual, assim, não vejo notícia, não vejo praticamente ninguém de nada, e eu vejo só os indicadores econômicos, vejo o dado mesmo. Vejo qual que é o estoque de petróleo bruto, qual que foi agora a demanda de refinarias. Eu vou vendo os dados, qual que foi o PIB, o CPI na zona do euro. Eu vou vendo isso. E quando você vê isso, te dá uma liberdade, porque você vai aos poucos te dando uma tranquilidade para você entender a leitura. Então, você fala, ok, eu acho aqui a inflação está disparando, não tem como. Você vai ter que conter esse agregado monetário. Para conter isso, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que chutar os juros. Chutou os juros, bateu na bolsa. Então, você vai ganhando essas dinâmicas de leitura, isso vai facilitando e te dando muito mais tranquilidade para você bater o olho e falar, cara, a bolsa tá barata. Sim, cara, tá barata, mas a dinâmica de juros indica que ainda não está barata, a ponto de realmente ter uma inversão nos juros e demonstrar uma entrada realmente propícia, que você fala, ok, tem uma sinalização que te deu uma tranquilidade, porque, ok, você pegar a bolsa 100 mil, é bacana só que se você ver ela bater 80 mil, 70 mil, você vai ter estômago em um ano de eleição, onde o juros está subindo, onde o mercado americano está subindo a inflação, tem esse risco. Vamos ver se o quantitative easing deles vai segurar ou não vai segurar, então a gente não tem como saber isso. Então, a gente vê muito o nosso umbigo e acaba não vendo essa janela macro que vai se formando à nossa volta, né? Se bem que eu sou grafista, meu viés é todo grafista. Eu sou o cara que acredita piamente no primeiro princípio da teoria de Dow. O mercado desconta tudo, menos os atos de Deus. Eu sou desses, eu olho o gráfico e pouco fundamento. Mas o Fábio Figueiredo, que já esteve aqui no canal, né? Eu vi um post dele interessante esses dias, mostrando o DI futuro de 22, até 27, todos batendo numa resistência, né, num topo histórico. Né? É tipo aquele olhar assim, né? A vaca subiu no telhado, agora o gato subiu no telhado. Agora eu não posso afirmar que vai cair juros, que vai subir a bolsa, já chegamos no ponto de inflexão ou não, eu não sei. Eu opero price action, né, sem indicador, só aqueles candlezinhos lá, eu olho para o gráfico e falo, bom, a hora que começar a subir, eu vou tomar alguma atitude. Se começar, né? Oi? Você falou, na hora que começar a subir, se começar tão cedo assim, né? Então, porque, veja, eu não faço especulação com índice, com dólar, eu não gosto desses ativos. Eu gosto de boi, de milho, de agrícolas, petróleo, algodão, essas coisas, né? Se bem que essas coisas eu opero o CFD, né? Não futuro, eu opero o CFD mesmo, dane-se. Então, mini índice, mini dólar, eu olho para aquilo e falo assim, até daria para operar em gráfico diário, em gráfico de 60 minutos, etc. Mas eu já ganho tanto dinheiro, não que eu seja tetrabilhardário, mas o que eu já ganho aqui está dentro das minhas, até mais do que as minhas expectativas. Porque assim, eu sou um nerd. O que um nerd faz? Fica aqui sentado, lendo, aprendendo. Eu não saio, eu não gosto de carro, eu não fico gastando dinheiro com bobagem, eu já sou diversificado, minha filha está criada, é médica, não sei o quê. Então, eu não tenho onde gastar. A pandemia nem fez diferença, então. A pandemia nem fez diferença na vida social. E a bolsa? Era entre isso e poker online, né, Becker? Oi?
Era entre isso e poker online. Não jogo. Eu sou nerd, eu gosto de estudar. Não, sei, O meu barato é aprender. Eu me divirto aprendendo. Eu sou graduando de filosofia, adoro filosofia. Agora tranquei porque é aula presencial, faculdade, é a Universidade Federal, né? Mas Onde você fazia filosofia? Oi? Onde você fazia filosofia? Universidade Federal do ABC. Show de bola. Se olhar aqui, Universidade Federal do ABC. Ó, eu estou mentindo muito. Aqui, ó. Eu amo filosofia, só que... Carteirinha de estudante aqui, ó. Show de bola. Muito bem. Eu amo filosofia, só que eu acabei formalmente não estudando. Eu acabo seguindo perfis, né? A Nova Acrópole aí no Brasil. Eu gosto não, a Lúcia, nossa, ela é a professora Lúcia é demais. Eu casaria com ela, pelo amor de Deus. E ela tem uma da Acrópole em Brasília, Melissa Andrade, se não me engano, também é uma ótima professora. Sensacional. E eu gosto bastante, e eu acabo ensinando um pouquinho de filosofia no meu curso de trade, da parte estoica. Não sei o quanto o professor gosta do estoicismo e já ouviu falar de Marco Aurélio, Sêneca. Então, Epiteto, Sêneca, Marco Aurélio, já estudei isso aqui. Pô, eu estudo filosofia, adoro filosofia. Eu gosto muito. Eu só tenho uma certa dificuldade em ler Kant, porque Kant, vamos combinar que Kant é de matar, né, velho? Ele escrevia para ninguém entender, mas tudo bem. Mas, enfim, voltando. E o bom é que ele criou uma geração de escritores para ninguém entender. E que veio depois, que aí começou a vir uma geração pós, depois você vai ler O Ser e o Tempo, esqueci o nome agora, me fugiu da cabeça. Você vai ler todos o Kierkegaard e vários pós dele. Sim. Que começaram a ter uma linguagem que se fala, cara, começa um círculo reflexivo em volta do mesmo ponto, e no final, às vezes, o que ele quer dizer é extremamente simples. Agora, o problema é o filósofo alemão. O alemão é difícil. Sim. Você pega o filósofo inglês, você pega outros, você pega o Spinoza, né, que é holandês, mas ele tem origem portuguesa. O pai ou a mãe eram portugueses e tal, né? Spinoza é sensacional. Aliás, foi ele que me fez gostar de filosofia, porque como eu gosto de estudar, você vê que já saiu do trade aqui, né? Como eu gosto de estudar, ele tem uma frase no Tratado da Correção de Dialéctica que ele diz o seguinte: para conhecer verdadeiramente uma coisa, conheça esta coisa pelas suas causas e não pelas suas propriedades. Aquilo bateu em mim e falei, caraca, é isso. Né? E eu comecei a ler e tal. Né? Ele falou da relação dos afetos, aí eu comecei a disparar, ler um monte de coisa, li Maquiavel, nossa... Então, é que é interessante, você falou do alemão, os filósofos são muito prolixos, porque você vai falar como fala olá em alemão, aí tá Obenbucher-Kurresmit. Aí você, meu Deus do céu, só quero falar olá. Então, lógico que vai ser prolixo, porque as palavras são gigantescas. É que as palavras são o significado da frase, né? Ambulância... Agora, deixa eu puxar um comentário, eu vou aguardar a tua resposta, que eu acho que já sei, mas eu vou aguardar a tua resposta e depois eu falo, eu vou dar meu posicionamento. Já falando um pouquinho de filosofia aqui, e eu trato de derivativos, como você vê o Nassim Nicholas Taleb? Posso falar mesmo? Pode. Cara. Fala. Pode falar. Aqui a gente respeita toda e qualquer opinião. E depois eu falei que eu ia falar alguma coisa. Pode falar. A vantagem de você ser um cara engraçado, e eu sou assim naturalmente, esse é meu jeito de ser, é que se pegar mal eu falo que eu estava brincando. Mas assim, eu acho o Nicholas Taleb meio que uma fraude, sabe? Ele pega conceitos antigos de cultura popular, coloca uma roupinha bonitinha, um lacinho de fita e vende como uma tremenda novidade. Por exemplo, o conceito de antifrágil. Meu tio, lá em Minas Gerais, ele falava assim, ai, meu filho, quanto mais a vida bate, mais o couro engrossa. Pronto, não precisa de Taleb para me dizer isso, eu já sei disso. Né? O skin in the game. O que é skin in the game? No Brasil já se sabe o que é skin in the game. Chama o seu na reta. Então, sabe, eu fico... E aquela estratégia Barbell dele, cara, isso que é tudo menos skin in the game. Ah, não, eu boto tudo na renda fixa e eu faço um pico de... Porra, que bundão, cara. Nossa, sabe? Então eu não tenho muita paciência com o Taleb, eu não gosto. Eu já li, tem um monte de livro aqui, porque eu não posso fazer um juízo de valor crítico sem entrar na obra, né? Eu leio muito a esquerda. Eu leio
Tem um cara que eu gosto muito, que é um esquerda, bom de se ler, que é o Slavoj Zizek. Ele é esquerda. Eu discordo de tudo que ele fala, mas ele é genial no que ele fala. É um cara que vale a pena você ouvir. Né? Até para poder ter um contraponto. Sim. É aquela história. Qual o cara que mais entende de Bíblia? O ateu. Né? Ele tem que entender daquilo que ele vai criticar. Então, enfim, é mais ou menos isso que eu penso. Não, E Becker, você opera nos Estados Unidos também? Essa seria a minha próxima pergunta, mas deixa eu encerrar aqui. Lembra que eu falei que eu ia falar uma coisinha depois? Sim. Lá atrás, a sua primeira interação comigo foi quando eu postei uma coisa do Taleb e você desceu a lenha. Sim. Porque assim, veja, eu sou um professor, mas só para você entender, ser professor não é uma coisa que eu faço, é uma coisa que eu sou. Uhum. Se você vem aqui em casa e a gente começa a conversar sobre qualquer coisa e estiver no domínio daquilo que eu conheço, eu começo a explicar para você, porque a minha alegria é que nem vasos comunicantes. Trazer você para que nós dois tenhamos o prazer de ter aquele conhecimento. Então, é assim que eu sou. Então, o professor, ele não gosta de gente que sofistica muito, que fica com muito empalamento. Cara, fala qual que é a real, não fica, sabe, enfeitando muito. Seja direto. Eu não gosto de gente que fica enfeitando muito. Eu sou assim. Perfeito. Sua pergunta, Richard. Eu ia falar se você opera, Becker, nos Estados Unidos com opções ou com futuros, porque você falou de gostar de milho, mas é muito interessante que várias dinâmicas das commodities, pelo valor nos Estados Unidos, influencia demais aqui. Então, assim, eu opero nos Estados Unidos, então acaba facilitando muito o entendimento da dinâmica no Brasil, porque tem essa questão do macro para o micro. Logicamente, que você operar no Brasil, você vê nuances que são muito pessoais, assim. Então, eu acho interessante, assim, a questão do Taleb, eu acho interessante que, assim, eu gosto muito do Taleb, mas tem aquela questão da geração. Por exemplo, você vai ver Platão, os filósofos que eram da mesma geração de Platão, eles mesmos, que eram da mesma faixa etária, falam, cara, eu te detesto, cara. Você tá falando um monte de groselhada para essa juventude, que você tá ensinando eles só idiotice. E o outro não, cara, que você tá falando que é idiotice. Então tem isso, tanto que você vai ver os caras da faixa etária do Taleb, ou outros grandes gestores de fundo, porque ele começa a criticar alguns conceitos sem ter, na verdade, por exemplo, falar de skin the game. Cara, você gerencia um fundo? Você está falando mal de Sharp, está falando mal, mas você gerencia. Não, eu sou lá, tenho meu fundo lá, que eu tenho o Spitznagel, tá, mas e você? O que você... não, eu sou consultor, tá, mas você está ali com o seu na reta? Então, e aí você vê, ele começa a criticar tudo de todos, assim, todos os caras que eu tinha ali, os brasileiros, assim, que adorava ele, assim, do Urit, do Tavi Costa, falou, cara, ele veio e falou mal de mim, assim, com a cara com semblante triste, assim, você fala, meu Deus do céu, porque eu até me senti um rabo, mas... E numa grosseria que você fala, cara, assim, eu não tenho do que reclamar. Me ajuda a lembrar aqui, professor. Eu gosto pra caramba, um dos filósofos que eu gosto pra caramba, muito pouco conhecido, você pode achar a biografia dele em 1 ou 2 páginas, que é o Diógenes de Sinope, ou conhecido também como Diógenes o Cínico. Já ouviu falar? Sim, já ouvi falar, mas nunca li nada dele. Porque é muita gente, né? Esse era o cara que literalmente vivia num barril. Tipo Chaves. Exato, o Chaves foi inspirado nele. O Bolanhos confessou que ele inspirou o personagem dele no Diógenes. E o Diógenes, ele falava, acho que foi... é isso que eu queria lembrar. Foi Platão que falou assim, que o homem é um animal de patas grandes e sem penas. Daí Diógenes pegou um frango no meio do parlamento, depenou um frango com as pernas assim para fora e falou, esse aqui é o homem do Platão, e jogou assim no meio Eu acho que foi Platão. É esse que eu queria saber contra quem foi. Todo mundo metia o pau no Platão, mas a tríade, né? Sócrates, Platão e Aristóteles moldaram o mundo ocidental. Só isso. Né? Exato, só hoje. Isso. Vamos lá, galera. Falamos até um pouquinho de filosofia aqui. Vamos jogar as perguntas aí para o professor e vamos para o nosso quadro. Já estamos passando de meia hora de programa. O tempo voa quando a gente está proseando aqui. Mas temos até... Hoje é excepcional, é até as 4h15 da manhã. Temos aí o nosso quadro Vou, Não Vou, que daqui a pouquinho eu vou pedir para vocês também aí já colocarem
os papéis para a gente analisar. Aproveitar que temos um grafista aqui. Ô, DJ, mandaram uma Vamos analisar pergunta hoje. sobre FII pro... Vamos lá. eu professor acabei pulando. Me desculpa. Falando que Vamos lá, se os FIIs eles têm data para começar e para terminar. Alguns têm. A maioria dos FIIs são data para começar, sim, porque senão não existiria. Eu acho que eles estão querendo dizer de entrada de ciclo. De falar assim, FII tem um momento de entrada de ciclo, quando a taxa de juros está caindo. Acho que é isso que ele quis dizer nessa pergunta. Tá, tem. Tá na hora. Porque assim, é meio. Aliás, eu acabei de assistir hoje um vídeo do Arthur Vieira de Moraes, né? Juro para cima, FII para baixo, porque o mercado precifica. Agora, tem data para entrar, mas na verdade tem preço para entrar. Porque o FII, você entra embaixo, porque a rentabilidade vai depender disso. Porque, na verdade, a rentabilidade de um FII é o fruto, a renda do FII é o fruto do aluguel, né? E isso não varia muito. Pegue um FII, por exemplo, que tem, sei lá, 10 prédios e não faz nenhuma aquisição e fica 10 anos com esses mesmos 10 prédios. Se não houver nenhuma grande mudança, o aluguel vai ser mais ou menos o mesmo. Agora, qual é o seu yield? Né? Qual o yield on cost? Depende do preço que você compra. Então, se você olhar o ciclo dos juros, né, que andam ao contrário, está na hora boa de comprar FII, fundo imobiliário. Né? Então, assim, mas eu, pessoalmente, eu não sou daqueles que têm reserva de oportunidade e fico esperando cair. Né? Eu vou fazendo o preço médio, porque a minha visão... Eu sou um cara muito tranquilo com relação à minha carteira. Porque eu tenho FIIs na minha carteira, eu tenho bastante FIIs na minha carteira. Eu sou o cara que compra... Eu costumo usar papelzinho para ajudar aqui. Eu compro geradores de renda. Cada gerador de renda, uma renda. Se eu tiver 10 geradores de renda, 10 rendas. Eu sou colecionador de salários. De cash flow. Então, é isso. Porque, assim, as pessoas confundem muito... E essa é uma visão que eu tenho, eu não sei se todo mundo vai concordar, e eu duvido que todo mundo concorde, mas eu faço uma diferença muito grande entre patrimônio, valor financeiro do patrimônio e renda que se obtém com esse patrimônio. Porque, assim, na minha visão, a riqueza ela é medida em anos, não em valor financeiro. Assim, eu chego lá, JJ, se cair um tijolo na sua cabeça hoje, você nunca mais puder trabalhar, quanto tempo dura a sua grana? Aí você vai me dizer o tamanho da sua riqueza. Lembrando que um cara chamado George Gimlin, lá na década de 60 ou 70, ele morava no Copacabana Palace, era um cara bilionário, ele foi torrando, acabou a grana dele, ele vai comendo o patrimônio. Né? O patrimônio, para mim, é a quantidade de participações que eu tenho em boas empresas e em bons imóveis. Né? Vai comendo. É assim, imagina que seu patrimônio fosse todo em terreno. Eu preciso de grana, você vende um terreno. Preciso de mais grana, vende, vai vendendo. Chega uma hora, acabou seu terreno, acabou sua grana. Para mim, riqueza, eu tenho uma fonte inesgotável, a cor no copo. Eu tenho uma fonte inesgotável de renda que me permite viver Você no padrão... cuida das galinhas, mas onde você põe atenção são nos ovos de ouro. E, claro, eu vou matar a galinha. Exatamente. Assim, nós temos aqui no Brasil, isso é uma questão cultural. Né? Eu sou de criação, eu sou alemão, né? Não sou brasileiro, mas de criação alemã. E se você olhar na Europa, se vocês conhecerem pessoas na Europa, mas não é conhecer, eu vou para a Alemanha, passo uma semana, não, vive lá, olha lá, mora, conversa com as pessoas, você vai ver que pouca gente tem aquela coisa brasileira de ostentar. Você é rico, por que você anda com esse carro com 10 anos de uso? Né? Por que você... Então as pessoas associam riqueza a bens, né? E o europeu, ele associa a riqueza à liberdade... Sobrevivência. Né? Então, eu tô nessa linha. Eu tô um pouco me lixando quanto que eu tenho de dinheiro. Eu me importo com quanto que eu tenho de grana que esse dinheiro faz para mim de forma passiva. Eu faço trade aqui, esses monitores que tem aqui são para eu operar, né? Esse outro computador aqui para eu dar aula. O meu trade é só para gerar dinheiro para eu fazer as coisas que eu quero. Claro que eu não vou morar assim, não. Agora eu vou comer só... Meu almoço vai ser 2 cubos de gelo e uma folha de alface. Não, eu vivo também. Eu vou em bons restaurantes. Eu não me importo em pegar um avião e ir para lá ou para cá, etc, etc.
mas não ficam comprando carro, ostentando roupa, relógio bacana, sabe? Eu acho isso uma bobagem. Eu prefiro comprar livro. Você acha errado, então, que você, como professor da B3, está em foto com um jatinho? Jatinho? Sacanagem, sacanagem. Não, não. Você falou que não ostenta, aí eu estou fazendo, porque hoje você vê os traders que vão dando curso, o cara mostra a foto num jatinho. E aí revelaram até que tinha uma empresa que ela alugava o set e o jatinho. Aí o cara sentava lá, filmava, isso para cara de marketing digital, de trade, de tudo quanto era piramideiro. E mostrava assim, o set por dentro, tipo de filme, como se fizesse uma locação para fazer os vídeos. Então, eu vou ensinar a maneira rica, tá? A maneira gourmet, vou ensinar agora para vocês. A maneira gourmet de fazer chamada por curso de trade e a maneira, como eu posso dizer, a não gourmet, qual seria? Raiz. Arroz com feijão. A comunidade, o gueto, a maneira gueto de se fazer. Vamos lá. Ó, isso aqui eu recebi e repassei. Essa é a maneira gourmet de se fazer comercial de trade, ó. Eu tenho que compartilhar com o som, desculpa. Aqui, parar a tela. Enquanto isso, vão dando like aí, galera. Enquanto isso, Becker, você entrou em que ano que você começou a operar na Bolsa? Como trader ou como investidor? Como trader e como os dois, assim, porque você viu muitas crises, no sentido de, por exemplo, ver épocas de hiperinflação. A gente, logicamente, não acredita que a gente está indo para uma hiperinflação, mas para uma inflação elevada. Como que você fazia para operar e defender seu capital em situações de uma instabilidade inflacionária? Porque no que eu vejo hoje, mais do que uma inflação, é você não ter uma previsibilidade de inflação. O boletim Focus sai 5 e vem 10. O boletim Focus sai 10 e vem 20. Então, como que se operava em épocas dessa imprevisibilidade, né? Então, veja, a minha carteira é e sempre foi previdenciária. Não é outra coisa que não uma carteira previdenciária. E o que eu coloco na minha carteira? Empresas que não quebram. Empresas que a chance de quebrar é remotíssima. Tipo saneamento. Pode ter a crise que for, você não vai deixar de fazer o número 1, número 2, tomar banho, pôr o lixo para fora. Não vai. O boleto continua vindo. Né? Então, quando cai, eu estou feliz, porque eu estou comprando na promoção coisas boas. Então, eu não tenho. Agora, mas e se uma empresa quebrar? A chance de todas quebrarem é infinitesimal. Se uma quebrar, o que eu faço? A minha proteção não é com opções, até porque a opção não é, na minha visão, o seguro adequado para uma carteira, porque é muito caro. Né? A carteira precisaria valorizar muito para eu segurar ela com put. Não dá, né? Put de BOVA 11, sei lá o quê. Até porque nem é o caso, né? BOVA 11... Qual seria a melhor proteção para ti? A diversificação. Se eu tenho 20 ações, para ficar didático, se eu tenho 20 ações, se o Bin Laden aparecer lá e puf, eu perdi só 5%. As outras dão conta de cobrir esta falta. É como fazer buraco na água. Nivela rapidinho. Então. A questão da teoria moderna de gestão de portfólio, aquela de cálculo de Sharpe Ratio, Markowitz, exato, e teoria padrão. Não. Diversificação é empresa que não quebra. Acabou. Porque a minha vida não é ser investidor, a minha vida é ser estudante, é ser professor, é dar aula. E eu não dou aula de análise fundamentalista, dou aula de análise técnica. Então, e o simples fato de alocar passivamente seria o argumento seria o mesmo, só que o modus operandi é um pouquinho diferente. Operar via ETF. Você ter uma ETF de empresas de energia, colocar ali, também atenderia o mesmo propósito, né? Totalmente. Eu tenho FOF na minha carteira. FOF de FI, né? Claro. Uhum. Por quê? Veja, eu vou analisar uma empresa. Isso vai me demandar um tempo. Tempo não dá para... É único. Voltar atrás. Uhum. Né? Não dá para você ampliar o tempo. A menos que você vá morar em Júpiter, mas lá não tem bolsa. Então, eu acho que o ETF é uma excelente ferramenta para quem ou não tem tempo ou não está afim de ficar analisando. Né? Porque o cara do ETF, o cara do FOF, ele tende a maximizar o retorno, todos os retornos possíveis daquilo que ele administra, porque ele ganha com isso. Eu vou na rabeira, eu vou ganhando com ele. Né? Então, mas você paga uma taxa maior.
Cara, tá bom, tá, obrigado. Eu estou pagando um consultor, um time de consultores que fazem o serviço que eu não quero fazer, né? Então, eu acho que para o iniciante, ou até mesmo para muita gente, o Arthur Vieira de Moraes é um cara que tem muito ETF. ETF é perfeito, porque já está a diversificação, vários ETFs é muita diversificação, o cara está lá para gerar resultado, gerar... Só que você começa a falar isso, vai tirar emprego de analista, de cara que, professor, os caras ficam xingando. Eu tenho uma visão bastante simples, a minha vida não é o dinheiro, a minha vida é ganhar tempo com o dinheiro gerado pelo meu patrimônio. Então, quanto mais simples, quanto menos renda ativa eu tiver, melhor. Perfeito. E como você lidaria na questão... Não estou aqui defendendo bandeira ALB, é exatamente para entender o seu modus operandi. Como você lidaria com a questão de risco sistêmico, por exemplo, onde, ok, eu tenho uma diversificação, mas o ativo A pode cair, o ativo B se sustenta. Mas um caso de um risco sistêmico, um crash ou o próprio ciclo de mercado, né, uma recessão, como você lidaria com isso? Você costuma regular sua exposição, até mesmo porque não dá para prever quando uma recessão vem, ou já estou contando com isso? Quando tiver mais, eu vou continuar o meu aporte, porque eu estou preocupado com o cash flow no longo prazo, isso nem me incomoda. Eu vou te dar uma resposta pouco ortodoxa. Um cara que teve tudo. Eu tinha uma vida bastante boa. E eu perdi tudo. Eu fiquei no zero. Velho. Eu tinha 47 anos de velho. Eu tinha 47 anos, eu perdi tudo e ainda fiquei devendo mais de 1 milhão. Perdi tudo. Eu não tenho medo nenhum de perder. Se eu perder tudo agora, eu começo a construir de novo. Não faz mal. Show de bola. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Cara, a vida é essa coisa imprevisível, imponderável, e o destino de todos nós é certo, é o túmulo. Rest in peace, e já era. Uhum. Agora, entre o berço e o túmulo, você tem que arrumar alguma coisa para se distrair. Um vai ser artista plástico, o outro vai beber, o outro vai não sei o quê. Eu invisto, eu dou aula, eu faço essa coisa. Perdi tudo. Tá bom. Agora, risco sistêmico, se for um risco, um crash mundial, nem renda fixa segura, nada segura. Acabou. Então, eu não tenho que ficar com medo de nada. Eu só vou retomar. Vou retomar a parte lá que eu fiquei lá para trás de como fazer o curso, como convidar para fazer um curso de day trade gourmet e outro, o curso da comunidade, o curso da favela. Vamos lá. Então, esse aqui é o curso gourmet. Uau! Agora, se você não tem uma LG daquela, né, para fazer um cursinho, convidar para fazer um cursinho gourmet, tem a saída um pouquinho mais simples, que é o modelo low cost. Vou jogar aqui para vocês também. Então, aprendam agora a fazer o seu comercial de day trade. Até se o Eduardo quiser seguir as dicas aí, você pode lançar o seu comercial de day trade em breve. Eu não tenho curso. Então, mas isso é o de menos. Todo mundo que lança, quando lança, não tem também. Então, vamos lá. Esse é o modelo low cost. É uma tampa de vaso, quer ver? Vaso sanitário. Modelo low cost. Isso aí. Bom, vamos lá para o nosso vou, não vou? Mas eu gostei bastante. A gente tem muito ponto convergente, professor, e muito ponto divergente. Isso é legal. A minha estratégia hoje, por exemplo, eu concordo plenamente na questão de especulação e aquilo que é ganha-pão e aquilo que é cash flow. Eu sou muito favorável da questão do cash flow e a proteção do patrimônio. Então, o patrimônio em cash flow, para mim, eu tenho exatamente a mesma visão, é tempo de sobrevivência. E só que o buy and hold, hoje já não sou mais. Com uma exposição, e daí vai vir uma próxima pergunta,
com a exposição que hoje eu tenho no mercado americano, até mesmo porque eu vivo aqui desde 2014, eu não estou mais no mercado brasileiro, eu faço só operações sintéticas. Então, eu guardo o capital e é como se eu estivesse em bolsa. Eu pego exatamente o alfa de um e acompanho o beta de um do índice, por exemplo, e se cair, eu estou com o meu stop loss, entende? Porque seria compra sintética através de calls. E acabo fazendo disso e esqueço agora o outro lado. E isso acaba, para não ficar totalmente alavancado, me gerando um cash que eu acabo chamando de cash de oportunidade, porque eu estou fazendo a mesma coisa se estivesse usando o dinheiro todo, entende? Uhum. Existem a beleza do mercado financeiro é que você tem uma multitude de possibilidades e você adequa essas possibilidades com a sua visão. A minha visão é assim, eu sou meio de dia guiar, eu sou meio preguiçoso, eu não quero ter trabalho, eu quero ter renda passiva. Então, eu largo lá, compro boas empresas, olho o balanço, olho não sei o quê, olho o mercado, faz as 5 forças do Harry Potter lá, faço a SWOT, toda aquela tralha lá, né? Aí Isso aqui vai gerar um corte, hein? De dia guiar, queremos você aqui. Gostei dessa posição do professor aí. O Didi é um loucão, né? Então... E onde se encaixa a cripto na sua carteira, Becker? Não tem cripto. Não tem cripto. Não tem porque... Você acredita em cripto, Becker? Eu acredito em Você falava mal de cripto há uns anos atrás, não falava, Becker? Como bom cara de TI. Não, só para provocar, para sacanear geral. Não. O Satoshi é que nem Pitágoras. Você não sabe se ele é uma pessoa mesmo ou se é uma figura... Se ele é uma ideia social, né? É isso. Mas o blockchain é perfeito. Eu acho que o Satoshi, o cara que personificou o Satoshi, sei lá, falou, cara, como é que eu vou convencer as pessoas a testar esse troço louco que eu inventei aqui? Eu falei, vou criar uma moeda, já que blockchain pode ser qualquer coisa. Aí todo mundo, dinheiro, vou lá. Mas é meio jogo de rouba-monte, né? Porque ele não tem as propriedades econômicas de uma moeda ainda, e os bancos centrais não vão gostar nem um pouco de algo que os tire o controle. Agora, quem rule the world, quem dita as regras aí, são os Estados Unidos, o Banco Central dos Estados Unidos, China, banco não sei o que lá da China, e esses caras não vão gostar muito de ter algo fora do controle. Se bem que a China, subrepticiamente, ela dá uma ajudinha lá para a Coreia do Norte e tal, usando cripto, tem aquelas coisas que a gente sabe, mas não sabe, né? Mas... é um jogo de rouba-monte, dá para você, é trade, né? Dá para você tirar dinheiro, especular, etc. Mas eu ainda não vejo isso como um investimento e nem como reserva de valor, porque uma reserva de valor tem como princípio ser estável, tudo que as criptomoedas não são, né? Imagina, minha reserva de valor, eu fiquei doente, atropelei alguém, vou precisar pagar o hospital, vou vender minhas cripto, caiu 60%, sabe? Então não é reserva de valor. Pode ser que lá na frente seja, mas lá na frente eu penso. Agora eu tenho tanta coisa para fazer que... Seria a criptomoeda quem investe em real no pré-fixado e vê ele desvalorizando indexado ao dólar? Você precisa tirar, você fala, não, por que eu fui pôr no pré-fixado? Aí vê que ele perdeu 70%, que a volatilidade do título tá um chicote louco também. O risco está em não se saber o que se faz, né? Exatamente. O risco está em não se saber o que se faz. O cara que entra em coisas, entra em renda fixa, desvalorizou, o cara não está exatamente sabendo o que ele está fazendo. Essa sua posição de cripto, você sabe quem concorda com ela hoje, né? Não. Pessoal, sacaneando no chat. Falando que o Taleb concorda e defende os mesmos pontos que você, professor Edu, quanto à criptomoeda. Que agora vocês têm um ponto em comum, um inimigo em comum para defender. Não, eu não tenho esse problema social de eu sou contra as ideias da pessoa, então eu sou contra a pessoa. Isso eu amo. Isso é uma visão assim bem rasa do relacionamento entre ideias, né? Não é porque eu não concordo com algumas ideias dele, é porque eu não vou concordar com tudo que ele diz. Senão não há relação, não há aprendizado possível. Aliás, o aprendizado só existe na dissonância, da discordância de ideia. Porque se eu e o Daniel concordarmos em tudo, o que a gente aprende? A gente aprende que nós somos narrativa, muito fofos, só isso. Ideologia e narrativa. Então. Como se diz,
Posso até não concordar com você, mas vou defender até a morte o seu direito de defender seu pensamento, né? Não é? Cai naquela ideia. O cara que mais sabe de Bíblia é o ateu. E aí ele acaba aprendendo, etc, etc. Né? Mas tá bom, ele concorda com isso, parabéns. Concordamos um ponto, ótimo. Edu, puxando de volta para bolsa, como é que você Sim. caiu na análise técnica? Sabe Foi que eu por nem sei. gosto ou acabou começando e... Assim, como eu tenho um lado exatas e um lado humanas, né? E o meu lado humano, que é o lado da música, que é o lado das artes, etc, etc, eu tenho uma bastante facilidade para reconhecer padrões visuais, né? E a análise técnica nada mais é do que você reconhecer padrões visuais, principalmente do jeito que eu uso, que é o price action, né? Que é só candle sem indicador. Aliás, o indicador atrapalha. Eu olho, ponho ele na tela e falo, será que eu não consigo ver o candle dele? Então, a análise técnica ela está por conta disso, pela minha habilidade ou facilidade, nem o conforto que eu tenho com padrões visuais. Um dia eu olhei aquele negócio de candle, falei, olha que bonitinho. Aí eu vi que tinha uma lógica, né? O meu lado racional falou assim, cara, tem uma lógica aqui, né? Psicologia de massas, esse tipo de coisa. Aí comecei a estudar. Quando eu vi, eu estava entendendo, e aí eu comecei a dar pitaco nas salas que eu frequentava, nos fóruns que eu frequentava, todo mundo gostava. Aí acabei ensinando, enfim, eu nem sei, não tem um momento preciso que eu falei assim, vou para análise técnica. A coisa veio acontecendo. Em que ano foi isso, Becker? Acho, faz uns 10 anos, mais ou menos. Faz uns 10 anos, 10, 15 anos, por aí, 10, 12 anos. Eu não sei exatamente, eu sou péssimo para a data. Eu não lembro nem meu aniversário. Faz uns 10 anos, mais ou menos. Faz tempinho. No começo você começou com indicadores e tudo e foi limpando o gráfico, ou você já foi desde o começo, mas não price action? Não, eu comecei com indicador, lógico, porque me falaram, tem que ter indicador. Eu fui lá ver indicador. Aí eu olhava e falava assim, pô, mas o gráfico está dizendo a mesma coisa que o indicador, então para que o indicador? Informação redundante. Eu comecei a tirar, quando eu vi, sobrou só o candle. E volume, importa? Assim, não. Eu não uso volume. Até olho e tal, mas eu tiro logo do gráfico porque eu não uso. Então, é só gráfico, só candle, só movimento. Ô, Kesa, se você puder depois abrir e compartilhar a tua tela também no TradingView, mas aí você tira todos os indicadores, porque até eu tirar todos os meus aqui para o professor conseguir ver os candles, eu vou ficar aqui 3 horas fazendo isso. Ó, lembrando, DJ... Vou tentar, peraí, que eu vou abrir uma janela anônima aqui. Eu sou como professor da B3 e não analista, eu não posso... eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Pode ficar tranquilo que a gente deixa avisado e em tarja vermelha aqui que tudo que a gente passar aqui não é recomendação de compra ou venda, é apenas estudos e esse disclaimer é feito em todo e qualquer programa. Sim, a CVM está se lixando para disclaimer, mas tudo bem. Bom, mas vamos lá. Antes da gente ir para o pessoal está perguntando se tu é judeu. Não, alemão. É o outro lado do time, tá vendo? Não vejo assim, mas tudo bem. Do jeito que você respondeu assim, de bate-pronto, não, judeu não, alemão. Esse é árabe, né? Olha lá com essa barba aqui. Bom, conhecendo um pouquinho então do teu portfólio, você e da tua maneira de pensar os investimentos. Então você falou que é grafista, totalmente grafista. Esse ponto eu concordo plenamente, porque eu gosto muito de análise fundamentalista e valuation. Só que hoje eu não encontro fundamento em nada com quantitative easing, com as empresas do jeito que está, na economia da maneira como está. Então eu estou rendido 100% no meu caso a parte gráfica. Eu não gosto muito de valuation não, mas tudo bem. Uhum. Vamos lá. Você falou bastante dos FIIs, eu acho que tem uma outra pergunta lá e depois eu vou pegar. Questão sua de patrimônio. Hoje é 100% locado em Brasil? Tem alguma coisa em mercado global? Eu vi a questão da commodity que acaba
tendo um impacto oriundo do mercado global, mas tu opera via Brasil, certo? Ou está na Bolsa de Chicago? Como que está a sua exposição hoje do seu portfólio como um todo? 100% renda variável. Eu tenho, claro, eu sou autônomo, né? Eu não sou empregado de ninguém. Então eu tenho que ter um pouquinho de renda fixa, né? Que não é para render, é só renda fixa mesmo. Se cair um tijolo na minha cabeça, eu cair da moto, eu quebrar os dois braços, não puder operar, eu tenho de onde tirar. Eu vivo lá 2 anos tranquilamente com o padrão de vida que eu tenho hoje. Essa é a única coisa que eu tenho. Agora, o resto, 100% em renda variável, nada fora do Brasil. Nada fora do Brasil. Algum motivo específico? Assim, não. Porque, veja, as minhas empresas, elas geram... Minhas empresas, parece que eu sou... elas geram renda. E elas estão todas aqui. É saneamento, é elétrica, é banco, é seguro. Agora, eu quero dividendos. Eu vou pegar dividendo de Procter, de Johnson, de Coca-Cola, desse tamanho. E outra, eu tenho preguiça de imposto de renda. Nossa, puta, tem que... Custo médio ponderado, câmbio, dólar. Cara, para quê? Eu olho a vida de uma forma muito simples. Eu sou o pior exemplo de investidor que alguém poderia... Enfim, eu me lembro do Buster. Eu sei que muita gente odeia, né? O meu malvado favorito. Mas eu ganho dinheiro com o meu trabalho. O investimento é só um lugar onde eu ponho o meu dinheiro para gerar renda passiva lá na frente. Então, cara, eu não preciso ir para os Estados Unidos, porque se der uma crise sistêmica, como você aventou a possibilidade, pega lá, pega aqui, sistêmica, é tudo. Né? Então, vai, afunda lá, afunda aqui. Se for para afundar, afunda. Onde eu tiver, vai afundar. Uhum. Aqui no Brasil, é tudo muito barato e muito arriscado. Né? Então, as coisas podem crescer. Embora eu não olhe... a minha carteira não é para crescer em valor, é para crescer em patrimônio, crescer em quantidade de ações geradoras de renda. Né? Uhum. Então, com essa loucura de bolsa, sabe? Cai, não sei o quê. Aí tá ok, bolsa cai. Aí vem o outro, não sei o quê. Tem o Paulo Guedes, que outro dia fez um trader no mini índice, né? Vocês viram? Vão sair! Uau! É mentira! Uau! Uhum. Ganhou comprando e vendendo, maledeta. Enfim. Então, eu coloco tudo em empresas brasileiras. Eu não vejo nenhuma razão. Eu sei que muita gente vai falar, você é louco. Cara, é o jeito que eu penso. Eu me sinto super confortável em deixar tudo no Brasil. Tá bom, me satisfaz, me deixa feliz. Eu faço isso não para deixar todo mundo feliz, eu faço para deixar eu feliz. Então, tá ótimo. Eu consegui uma tela aqui, gente. Estou compartilhando uma tela sem nada. Só não sei descolorir esses candles. Que tem um tabajara aí, né? Não, fica à vontade. Bom, vamos lá. O pessoal vai começar a colocar os papéis aqui e a gente avalia. Também, Edu, qual é a referência que você tem para price action? Isso. All Brooks e price action All Brooks, né? Não tem outro. Né? Mas tem outros lá, mas é tudo da escola do All Brooks, né? Mas é que o price action, ele também virou um sinônimo de análise técnica clássica, aquela do Márcio Noronha e esse tipo de coisa. Né? O price action do All Brooks, ele é um pouquinho voltado para day trade, esse tipo de coisa. Né? Então, eu estou mais para análise gráfica clássica do que propriamente o price action. É que fala em price action e análise gráfica clássica, as pessoas confundem essas coisas. Né? Então, tem que fazer essa ressalva. Ok. Aí. Vamos lá para o vou, não vou? Bora. Agora, simplesmente, a minha tela está cheia de indicador, até mesmo porque, professor, eu utilizo desses indicadores para dar disparo de sinais. Sim. Quando mais de um acaba conversando entre si. A gente tem alguns setups que foram desenvolvidos, testados por backtest, e aí eles disparam sinal para os alunos que fazem parte do faixa. Então é o objetivo, né? É setup mesmo, não é? Isso. O que você está vendo, por exemplo, que é do JJ, ele tem todo o algoritmo do robô, então
Tá, SAR parabólico. Aí vai tá? estar todo. Tem Isso. Parabolic SAR, Parabólico, tem banda de médias. Bollinger, tem média, RCI, e aqui é para volatilidade. Tá. Mas vamos lá, vamos pegar. Tem uma pergunta antes aqui, ó. Qual fator macroeconômico o professor olha para entrar numa empresa? Ou só gráfico mesmo? Eu acho que já respondeu, né, professor? Então, depende se for para trade e se for para investimento. Investimento não tem nada a ver com trade. Assim, a minha ideia é, comprou para vender, é trade. Mesmo que seja para vender dali 10 anos. O que é trader? Põe lá no Google, comerciante. O que o comerciante faz? Ele compra esse celular aqui por R$800 e vende por 1.200, né? Então, trade é quando eu estou olhando o preço e eu quero fazer ganho de capital. Quando eu olho investimento, eu vou nos setores da economia, respondendo objetivamente a pergunta, quando eu olho investimento, eu vou nos setores da economia em que as empresas têm aquelas características marcianas, né, de perenidade e previsibilidade. Não tem segredo, todo mundo sabe quais são, né? Quando é trade, é só price action, só análise gráfica. É isso. Pessoal, eu vou ter que dar uma saidinha aqui. Se der tempo, eu volto aqui, mas eu vou sair aqui, tá bom? Um minutinho. Tranquilo. Beleza. Primeiro papel aí, Kézia. Vai lá. É Ibov. Vou falar na questão do algoritmo aqui, tá, professor? Depois a gente pode jogar o gráfico limpo aí na tela da Kézia e dar as considerações. A princípio, eu tenho aqui indicando o canal de baixa, nada revertendo ainda no diário, nenhum setup dado no semanal, continua o setup da semana de 6 de setembro, ainda em tendência de baixa, e no mensal a mesma coisa, nada. Então, para mim, não vou, e se estou vendido, continuo vendido, mas não entro agora vendido, uma vez que grande parte do movimento já foi. Quer colocar aí? Quer dizer, agora tá a tua tela aí? Aqui, ó. Na minha tela. Sim, tá vendo? Aí, Sim. professor, esse é o gráfico sem nada. Uma consideração a ser feita aí no Bovespa, professor? Coloca no gráfico mensal. Sim. Eu estou com a minha tela aqui aberta também. E mensal, mês. Esse candle está Bota na tela bem do ali. professor. Não, pode deixar, eu olho por aí. Eu estou com o espelho aqui. Nos meses de julho e agosto, ele está num topinho ali, né? Ele está batendo exatamente ali, né? Então, isso é um suporte, né? De um ponto de vista de análise gráfica clássica, ele está vindo testar o rompimento de um topo, não é bem um topo anterior, porque o topo anterior está mais para cima, né? Mas eu considero isso um suportinho, né? Essa linha dos 100.000, 103, onde que ele está aí? 103.500, né? Aí, Agora, professor, tu é daquele que costuma pegar a faca caindo, mas busca um prêmio maior na especulação? Ou espera, vamos supor que esse seja um suporte, mas espera um sinal de confirmação de tendência após um martelo, um doji? Eu trabalho assim. Embora eu faça, tipo o Rafa Trader, né? aquele maluquinho lá, de pegar a faca caindo, nas raras vezes que eu opero day trade e dá certo, porque aí a gestão é mais financeira do que gestão, do que acerto de análise gráfica, eu trabalho com os conceitos de supply e demanda, né? Mesmo não olhando o volume. Tem regiões de preço em que tem supply, tem regiões de preço que tem demanda. Então, eu vou comprar nessas regiões e aí eu espero a confirmação. Eu espero um candle de reversão ou candle de reversão, se ele não tiver muito claro, uma confirmação com candle de força. Eu entro atrasado. Não faz mal. Eu entro atrasado também. Mas, professor, eu penso que ele pode ainda buscar esse fundo aqui, né? Sim, eu falei que ele está numa região de suporte, né? Não disse que ele vai fazer, até porque eu não sou mãe de nada. Mas ele tem esse fundo, tem um fundo mais embaixo. Aí, né? É o Covid aqui, né? Que é o fundo 73.100, que é esse fundo, ele pega um topinho ali de 2008, no mês de maio e do mês de junho de 2008, né? Que é um suportão. Se ele passar daí de baixo, aí é a crise sistêmica do DJ. Aí acabou o mundo, né? É o cisne negro.
Então, mas assim, eu não acho, olhando em termos macroeconômicos, porque o Brasil, desde junho, o Brasil descolou de todo mundo. O mundo cresceu e o Brasil, se você olhar a curva, né, fez assim, né? Desculpa, socorro. Fez assim, né? Um para cima, outro para baixo. E o Brasil veio para baixo. Em algum momento, a gente vai ter que reverter isso, né? É impossível que a gente sempre vai atrás, né? Só que a gente está sempre atrasado, né? Então, eu acho pouco provável que ele desça muito mais do que isso. Se ele descer, vamos brincar de Fibonacci aí, 61,8% de Fibonacci está exatamente nos 87,200, que é aquele topinho no gráfico mensal, né? Topinho dos meses março, abril e maio de 2018, né? Que é esse topinho que você está olhando aqui, aí, mais para a esquerda ali. É quase uma estrela da noite com 3 candles dentro, com uma flâmulinha dentro. Isso. Aqui, né? Isso é 61,8 de retração de Fibonacci. Né? Eu acredito em Fibonacci, sim. E agora, ele está exatamente na 38,2, né? O que pode sugerir, exatamente, pode sugerir uma reversão. Mas agora, se ele vai reverter, esse é o gráfico mensal. Ele teria que fazer um candle de reversão aí durante o mês de novembro. Né? Boa, já que você deixou essa. Você se utiliza de tempos menores para poder antecipar, não? Não. Eu olho, né, os tempos maiores para ter a força do volume, supply e demand. Quanto mais gente correndo para lá, mais forte alguém vai para lá. Então, eu olho o meu tempo operacional, né, e eu opero nele. Porque qual é o problema? O problema é que você fica olhando muito tempo gráfico, você começa a gerar ansiedade, expectativa. Não, olha, tá dando, vou dar uma antecipada. E aí você sai daquilo que te faz ganhar dinheiro no mercado, que é você ter um sistema, né, e você obedecer esse sistema, cumprir esse sistema. Embora o meu método seja discricionário, é quase um setup. Né? Só não dá para pôr no robô, mas é quase um setup. Eu tenho critérios rígidos para entrar numa operação. Eu tenho, sei lá, 5 ou 6 critérios, e se um não tiver de acordo com aquilo que eu espero, eu não entro. Né? Eu prefiro perder oportunidade do que eu perder dinheiro. Porque o mercado tem sempre. Né? Com certeza. Pronto, o próximo já vou pôr aqui. Assina embaixo. Qual o próximo? Petro 4. Esses ativinhos. Bom, tudo bem. Petro e Vale não dá. Bom, nenhum sinal demais, no robô no diário, nenhum sinal no semanal, nenhum sinal. Opa, deu um sinal de alta no mensal, mas acabou sendo engolido, virou um doji aqui. Bom, mensal deu sinal de alta, mas eu estou sem nenhum sinal no semanal e no diário. A princípio não é o suficiente para eu sustentar aqui uma entrada, mas... Tá, esse gráfico mensal, eu não chamaria isso de sinal de alta, não. Pelo menos no meu gráfico, isso é um doji. E ele fechou a resistência. Ele é um doji, sim. Ele é um doji, só que tem um algoritmo aqui que vai buscar de machine learning, que vai buscar outros parâmetros e acaba dando uma entrada aqui. Entendi. Desculpa. Mas foi um fundo de um canal aqui, né? Então... essas entradas aqui, professor, que tem essas setinhas aqui, são dadas pelo algoritmo. Então, eu só estou falando o que o algoritmo está falando, entendeu? Entendi. Para mim, isso é um triângulo. Uhum. Um triângulo que começou a descer ali no mês 2 de janeiro, em janeiro de 2020, desceu com Covid e está subindo em triângulo. E agora ele tentou, em janeiro de 2021, tentou furar, esse cara não conseguiu. Em fevereiro também tentou, não conseguiu. Aí subiu assim, arrastado, voltou no mês 7 e agora está fazendo vários palitinhos tentando romper essa resistência, que vem desde lá de 11/10 de 2009. Tá brigado. Perfeito.
Ó, a Kézia já conseguiu um fã, ó. É. Ah, obrigada, Márcio. Ele tá querendo Então, buscar aí, aquele. até- Desculpa. Não, eu ia falar que ele tá querendo buscar aquele bebê abandonado de 2008. É. Lembra? Uau, Bom, vamos lá, próximo. lá Kézia. vamos nós. Tá, é a YouTube 4, né? YouTube 4. Eita, olha aí, professor. Nós estamos olhando o gráfico mensal. Não sei se o povo vai ficar muito contente de olhar gráfico mensal, né? Na realidade, eu vou passando aqui só o algoritmo, depois a gente. Se quiser mudar para semanal ou diário, fica à vontade também, professor. Eu dou uma passada rápida aqui no algoritmo para ver se deu algum sinal. Por exemplo, nada no diário. No semanal, nada no semanal. Rabisqueira. E no meu mensal, nada no mensal. Então, Tá agora... Qual que é o teu tempo habitual, professor? Diário. Semanal? Diário? Diário. Muda lá no diário. Aí, Sim. eu mudo aqui para diário? Nas commodities eu opero diário, Tá, menos o café que eu opero nos 60 minutos, porque não tem liquidez, né? Eu opero buraco, na verdade. Uhum. Aqui tá o YouTube 4 no diário. Ele deu uma porrada sexta-feira, hein? Deu. Mas ele tem um suportinho aí no 21, 91, 21. É que, assim, suporte para mim não é um preço, é uma região. Vai, do 22 e 37. Assim, né? Aqui assim. Vamos ver se aguenta, né? Aqui. Nossa, eu olho o gráfico bem mais encolhidinho que isso aí. É, Para eu poder aqui? meu gráfico é assim, menor que isso. Para você, Uau. olha o seu gráfico, parece o tamanho de um copo de requeijão cada quilo. Eu falei, nossa. Eu encolho bem para poder ver os movimentos, né? Você vê agora, você encolhe, você vê um triângulo. Olha aqui, ó. Tem uma LTB bonitinha. Olha aqui, né? E um triângulo aqui que tem um fundinho difuso aqui em 2021, aqui. Né? Março, abril, maio, tem esse fundinho aqui, né? Então ele está com uma LTB bonitinha aqui. Enquanto ele não fizer aí romper esse troço e fizer um pivô de alta, ele está caindo. Só tem esse chão aqui dessa LTB, cuja mínima da mínima dessa região é no 21,68, sei lá. Esse fundinho aí. Aqui, né? É um fundo difuso. Você traça uma faixinha aí numa região de demanda, né? Verdade. Vamos ver se segura aí. Então, talvez nem chegue aí, tomara. Quer ver um pior? As varejistas. Assim, eu penso assim, se você quer fazer um trade, espera ele chegar no 22,37, espera fazer um padrão de reversão, ou espera fazer ou vai para os 60 minutos e procura um pivôzinho, sei lá, tá bom, né? Tem gente que gosta de operar assim. Eu prefiro, como assim buy and dane-se, para não falar um palavrão, eu espero ele romper a LTB, fazer um pivô e eu compro no teste da LTB rompida e subo com ele ad eternum. Fico lá. Beleza. Pediram também VVAR, VIA3. Qual que é? Via Varejo. Você viu o post que o Cabral pôs esses dias? Não. Ele brincou e ele criou o ETF Pobre 11. POBR11. E aí ele, tem a como brincadeira, nesse ETF tem. Tem, claro, deve ter. Via Cogna, Oi. Trade. E. Putz, tinha mais um. Não lembro. Acho que eram 5 ou 6 papéis. Fica mais aí. A esperança do pobre. E ele comparava o Pobre 11 com a Ibovespa. O gráfico da era de chorar. Não, de chorar. Imagina, olha. Esse aqui papel tá difícil. Deu sinal de baixa no diário. Nossa. Semanal, reversão à média. Então, ou seja, ainda tem mais que cair. Tô brincando. ou pelo menos estagnar para buscar a média. E no mensal também sinal de baixa. Tá tudo. Se você puxar um Fibonacci no mensal, ele está projetando. Então,
o Fibonacci no mensal está projetando 61,8 nesse chãozinho que ele tem aí do Covid. Mas o 100 está no... Nossa, você é louco, tá no menos 0,94. Aqui não perdeu escala já, né? Vai ter que voltar no tempo aí, Kézia. Não, eu teria que desindexar o juro, correção, essas coisas. Assim, eu acho... Via varejo, né? Deixa eu ver o gráfico diário. O gráfico diário, diário. Então, ele desceu, rompeu 16,10, que é um topinho, né? Já testado. A região dos 16,10, 16,20, né? Que foi resistência em 21 de fevereiro de 2020, depois foi testado em 16 de junho de 2020, aí depois de novo em 1 de julho de 2020, aí ele enroscou ali em dezembro, aí ele voltou agora, recentemente, em junho, final de junho, ele bateu, desceu, rompeu esse fundinho aqui, né? Tanto que enroscou em 10,53 e agora está vindo buscar o 3,90. Está em desabalada carreira. Né? Mas vamos e venhamos. Estamos aqui no meio da pandemia, o negócio está meio chato. Pode ser que volte? Pode ser, mas teria que perguntar para a mãe de Ná, né? Assim, graficamente. Aqui tá difícil, né? Tá difícil. Eu até comprei uma geladeira para ajudar, mas não. Rumo ao fundo do Covid. Muita gente vai voltar para lá, né? Não, aqui acho que já perdeu o fundo do Covid dele. No Covid não caiu tanto, porque as varejistas subiram naquela época, né? Não, mas acho que ele chegou a 3 e pouco, Kézia. No Covid? Acho que foi. Cadê o mensal? 3,90. Via varejo, 3,90. Preço de hoje, né? Já corrigido. 3,90. Olha aqui, ó. 3,90 foi o custo da Covid. Em aqui, 6 de maio de abril de 2020. 6 de abril. Preço não corrigido deu aqui 4,11. 4,11 não corrigido. Eu tô vendo na hora que começou, VAR 15, VAR 15, VAR 15. A bonita foi, olha lá, ó. 21. Foi. Ela foi aqui, ó, 22. Não, mas essa época já tinha mudado pro VAR 30. Bom. Essa época já era 30, é verdade. Desculpa. Próximo papel aqui. Mili. Ele me lembrou uma série que eu assisti chamada Merli, na Netflix, sobre um professor de filosofia. Merli, professor de filosofia. Merli, o ETF? O BDR? Mercado americano. É mercado americano. Mercado Livre. O BDR. Mas deu sinal de baixa em 28 de outubro, no diário. Permanece sinal de baixa. No semanal, deu sinal de baixa na semana retrasada, né? Vai abrir um novo candle amanhã. E nada no mensal. Então, a princípio, uma baixa aí. Não vou. No BDR, 5672, ele tem um suportinho ali para segurar. BDR, você acaba analisando o papel mãe ou você analisa a BDR mesmo? É gráfico. Se tiver gráfico de paçoquinha, eu tiro dinheiro. Sim, mas no BDR você acaba entrando com um câmbio no meio, né? Então, mas você acaba aumentando a variação por causa da variação cambial, por exemplo. O outro dia, meus amigos mandaram, Tesla, topo histórico, não sei o que, topo histórico, aí você entrava, Walmart, topo histórico. Aí eu entrei nos gráficos, o Walmart, por exemplo, não está em topo histórico. A Tesla até está, mas, por exemplo, o Walmart não estava numa congestão já num topo menor. Mas por causa da influência do câmbio, a BDR está em topo histórico. Então, mas veja, o grafista olha para esse negócio como um terminal ATM. Como é que eu tiro o dinheiro desse negócio? Fez um pivô de alta, o alvo é tanto. Eu compro aqui e vendo ali. Dane-se o câmbio, dane-se o preço. Eu compro diferencial de preço. Energia potencial, manja. Quanto mais alta, maior energia potencial. É isso. Né? Então, se for para investir e fazer um hold, aí é papel.
Se for para tirar dinheiro, qualquer coisa, pode ser papel, pode ser BDR. O gráfico me diz o que eu tenho que fazer, eu compro, coloco o stop e coloco o meu alvo. Porque, na verdade, independente do papel que está atrás, cara, eu operava Azevedo. Já viu falar de Azevedo? Eu operava Azevedo. Dane-se, porque assim, análise gráfica é basicamente probabilidade e estatística, nada diferente disso. Se eu não preciso de gráfico, com cara e coroa, se eu tiver uma boa gestão, eu consigo tirar dinheiro desse negócio. O gráfico só aumenta a probabilidade de eu acertar a direção de um determinado movimento. E o que vai me deixar dinheiro é gestão. É a gestão ao longo desse movimento. Né? Então, eu opero o BDR para o gráfico, sem problema nenhum. Ah, mas o câmbio, cara, eu comprei num preço e vendi no outro. Pronto. É mais simples do que... Assim, eu não sou um cara muito sofisticado de falar economês. Cara, eu compro aqui, eu vendo ali. É tipo comerciante de bairro. Eu compro barato e vendo caro. Acabou. E para isso eu uso gráfico. É bem isso. Tem um earnings agora do Mercado Livre essa semana, né? Uhum. Mais algum e papel? Tem um fundo aqui, professor. Dani, dá uma olhada aí no YouTube. Foram esses que eu havia visto. Vou pegar mais um aí do mercado Esse papel americano. dá uns gap, né? Aqui gap. Aqui foi no último earnings, ó. Talvez seja uma oportunidade, tá vendo? Olha, no último earnings dele, ele abriu com gapão e foi lá em cima. E agora é outro earnings agora. Esse gap, os dois gaps que aparecem, ele faz quase uma ilha de reversão nesse pedação aí, vai. Não é, né? Tô brincando, mas esses dois gaps estão refletidos aqui no BDR. Significa que a dolarização, o câmbio, etc., não afetou muito, não criou diferenças gritantes entre o gráfico da BDR e o gráfico do ativo. Né? Então tá aqui, os dois gaps estão aqui, do mesmo tamanho. O gráfico é quase igual. Mas e nos últimos dias? Como é que é o tick do BDR? O BDR é MELI 34. Tá, deixa eu pôr aqui ele para a gente ver uma coisa. Tá caindo igual, né? É igual. Parecido. Apesar Então, do dólar estar lá em cima. O mercado precifica a diferença cambial. Chega nele também. Moderna. O único que está diferente é esse. Moderna, não tem nada no diário para mim. Nada no semanal. E no mensal. No mensal está dando um retorno à média. Retorno à média. Próximo papel aqui. Mara. Nada no diário. No semanal, 2 semanas atrás, deu sinal de alta. E no mensal, retorno à média. E AMD. Nada no mensal, nada no semanal e no diário, retorno à média dado na quarta-feira. B3SA3 e BBDC4. Tem algum papel aí? Gente, eu vou sair um minuto que tem alguém pedindo doce e travessura da minha casa, tá? Já volto. Então, B3SA3, DJ. Tem algum papel aí, professor, no Brasil que o senhor está achando bonitinho? Cara, eu nem olhei. Eu ia olhar isso hoje, mas aí teve a live. Né? Mas eu acho que, peraí, eu vi um papelzinho aqui que estava bonitinho, mas aí já foi. Era a Ering.
Mas não tá tão fofo assim. Eu não estava assim, não estava com nenhuma ação no radar, de fato. Não estava. Como é que é teu dia a dia, professor? Você tem assim, você entrar tal hora, vou analisar tais papéis, ou é mais no horário no intraday mesmo? Não, assim, eu faço pouco day trade e faço porque eu dou aula e o aluno quer saber. Mas eu falo e faço, ó, não seja day trader, tudo bem. Eu trabalho 15 minutos por dia. 7 minutos e meio de manhã, na hora que abre o pregão, né, das commodities, e depois mais 7,5 no aftermarket para decidir o que eu vou fazer. Faço desse jeito. Né? Eu opero boi, milho e café. Né? E agora, durante o dia, eu estudo, eu preparo aula, eu vou passear, eu vou fazer as coisas. Não fico muito... Quando eu faço... Calma aí, quer dizer que o senhor não tem sala, então, com 100 e poucos alunos pedindo para entrar, sair de trade? Não tem curso, não tem nada. Quer ter aula comigo, vai lá na B3. Tá aí um potencial. Você acabou de me dar uma ideia, hein? Porque todo dia eu tô com os alunos lá. Então, eu não tô tão livre assim quanto você, não. Ó, na boa. Põe no assim, é perigoso eu falar isso porque as pessoas vão querer operar, vão se lascar. Mas você põe no gráfico do café, você põe lá no ICF FUT. Se você olhar o gráfico do café no gráfico diário, ele tem uma subidinha aqui. Aliás, eu fiquei com uma dor de corno desgraçada. Qual é o ticker? ICF Ícaro Carvalho Freitas. ICF FUT. Eu não sei se o TradingView vai achar isso aí. Pega o CDF do café. Escreve o CDF, escreve Arabi. E você acha ele. Escreve Arabi, CDF, CFD, desculpa, CFD. Pega o da Onanda, CFD. Quer ver? Deixa eu ler o CFD só apareceu aqui, vai. Quer que eu compartilhe minha tela? É mais fácil? Pode ser. Como é que eu compartilho? Ah, cadê? Peraí. Eu tô no... Peraí, deixa eu ver. Compartilhar. Tela. Compartilhar tela. Não mostro essas dicas, não. Compartilhar tela. Não, Xtube não. Tá aqui, peraí. Compartilhar. Deixa eu ver. Foi. Ó, isso aqui é o gráfico diário do café. Pelo amor de Deus, não operem, porque esse troço você tem que ter dinheiro e experiência. Olha esse trade aqui. Tá vendo essa pancada aqui? Eu tava nesse trade aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui tem uma entrada, né? Que eu vi aqui, ó. Fundo duplo, bonitinho, etc. Né? Aqui ele fez um harami, entrada aqui. A saída seria aqui, nesse enforcado. 58 pontos. Quanto vale cada ponto? $100. 58 pontos são $5.811. Vezes R$5,20, tem R$30 mil aqui. Eu vou ficar olhando o gráfico para fazer day trade para quê, meu amigo? 30 pau com um contrato. Aí tá no diário. Aqui tá no diário. Ó, aqui, ó, esse... Cara, que você tivesse pego isto aqui, ó. Isto aqui são $350 com um contrato. Tem R$2 mil aqui. É quase que nem juro o DI, né? Não é tão alavancado assim, né? Mas dá para tirar um monte de dinheiro desse negócio. Você tem que saber operar. Então, eu não quero ficar com a cara enfiada no gráfico. Eu quero otimizar os meus esforços. Eu quero ficar operar o menos possível e tirar a maior quantidade de dinheiro que eu puder. Porque eu não estou no mercado para ter uma ocupação. Eu não quero ser trader, eu não quero ser day trader, eu quero ganhar dinheiro. Né? E como é que eu ganho dinheiro trabalhando o menos possível? Bom, eu opero boi, milho, café e soja. Aí, DGI, FUT. Olha que coisa bacaninha. Olha isso aqui, ó. Que coisa mais ridícula de operar isso aqui. Você não precisa de indicador. Você olha isso aqui, ó. Ele deu um pedal da Robinho aqui, mas olha aqui, olha essa perna aqui, ó. Isso aqui são 66 pontos. Multiplica isso por 330, multiplica isso tudo por 10 contratos. Você se entupiu de dinheiro, trabalhando 15 minutos por dia. Então,
É assim que eu faço, assim que eu tiro dinheiro no mercado. Pode ficar me estambocando aqui. Não, agora eu vou tirar 10 pontos. Ah, não tenho paciência, eu estou velho. Não tenho paciência para isso, não. Show de bola. Show de bola. A Kézia voltou aí. O Homer dando parabéns ao professor. O Eduardo falando, professor é fera mesmo. Bom, vamos lá, galera. Deixa eu aproveitar e ir para as considerações finais, então, professor, porque já passou de 1h30 de programa e não é todo mundo que aguenta ficar. Então, não é todo mundo que aguenta ficar até as 4h15 da manhã. Mas eu queria, primeiramente, agradecer toda a disposição, dizer que as portas estão abertas aí, queira voltar quando quiser, pode me chamar. Eu vou deixar depois o meu contato, meu telefone contigo lá no Instagram, que foi onde a gente trocou ideia. E muitíssimo obrigado aí pela presença. E as considerações finais. Não é um cara de rede social, mas quer aprender mais, uma vez que não tem curso, quer conhecer um pouco mais da mente filosófica e trader do professor, como que faz para estreitar esse laço aí? Fala para os nossos seguidores aí. É só. Eu mudei meu Instagram agora, porque meu nome estava muito feio. Deixa eu achar. Cadê o YouTube aqui? Deixa eu colocar aqui, ó. @Professor Edu Becker. Pronto, você me acha no Instagram. E assim, as pessoas falam assim: como é que eu faço para ter. Tem muita gente que vem. São tantos os pedidos que eu estou quase fazendo mentoria para os caras pararem de me coisar. Assim. Quer ter aula comigo? B3 via Escola São Paulo, ou vai fazer um MBA no IBMEC, na São Paulo, na FECAP, que é onde eu dou aula, né? Eu estou lá no portal do Trader, né? Mas é só para a turma fechada do curso deles, lá tal. E é isso. Eu sou um cara simples. Às vezes as pessoas querem complicar o incomplicável. Como é que eu ganho dinheiro? Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Qual é o jeito mais fácil? Faz isso aqui. Não tem muita sofisticação, curva de juros, não, flattening. Eu sei tudo isso, mas eu não uso. Eu olho o gráfico, é assim que eu ganho dinheiro. Pronto. Eu gosto mais disso. Aqui é ganhar dinheiro, não é para uma ocupação. Eu quero ser trader. Eu quero ser trader, né? Porque é divertido. Eu gosto do game. Eu estou velho para jogar game, então eu quero ganhar dinheiro. Então, é assim que eu faço. Eu não tenho muito... Você sabe o que eu acho engraçado? O meu Instagram tem 8 mil seguidores, eu não faço nada. Eu não sei o que esse pessoal quer comigo, que eu não passo nada de útil para ninguém. Eu só falo um monte de coisa, acho que o pessoal gosta, acho que eu sou fofo por causa da barba, deve ser isso. Né? Mas você sabe que você me deu uma ideia. Talvez eu faça um curso ano que vem, sei lá, de commodities, essas coisas assim. Então, quer ganhar dinheiro? Cansou da Cracolândia? Vem aqui que eu te ensino a ganhar dinheiro. Pronto. Talvez eu faça isso, não sei. Quando lançar, avisa a gente. Tá bom. Vamos embora, porque tem muito picareta aí no ramo das commodities. E se precisar daí de ajuda para fazer o merchan, você já viu que tem ali as recomendações, como fazer o comercialzinho utilizando a tampa do vaso. Eu já vou alugar um Porsche, alugar um jatinho e aparecer lá. Tio Du do trade. Show de bola, show de bola. Tem uma pergunta que deixaram lá atrás, eu não sei se dá tempo de responder ou não. Ponto positivo ou ponto negativo da B3? O que você vê aí como um ponto positivo e um ponto negativo? O cara quer que eu perca o emprego, né? Porque eu trabalho para a B3, né? Não posso falar mal da B3. Né? Então, esse já respondeu uma. O ponto negativo é... Que o funcionário não pode falar mal. Não sou funcionário. Eu sou prestador de serviço. Prestador de serviço, certo. Né? Mas o fato de eu ser professor da B3, né? Se bem que, assim, você conhece o restaurante quando você entra na cozinha, né? Mas o fato de eu ser professor da B3 chama atenção. Nossa, o cara é professor. Não é nada, é um lugar comum, você vai lá e dá aula, né? Chama muita atenção, mas nada. Eu sou só um professor. O ponto positivo da B3 é que ela é um monopólio. O ponto negativo da B3 é que ela é um monopólio. É um monopólio, exato. Professor, ainda tem aquelas competições de colégio na B3? Não, né? Não. A B3 ela mudou o educacional. Né? Nós dávamos aula ali no centro de São Paulo e ela fechou aquelas instalações e terceirizou tudo para São Paulo.
Era São Paulo e IBMEC, mas o IBMEC meio que foi largando, ficou São Paulo, que os caras dão um malho. Não, na boa, o IBMEC vai arrebentar no mercado de educação corporativa. E então, quando você entra no site da B3, você clica no link de quero estudar, quero fazer o curso, você vai para o site da São Paulo, né, que é ali que você faz as coisas. Eles são os executores dos cursos da B3. É porque alguns anos, sei lá, 10, 12, 15 anos atrás, não lembro agora de cabeça, tinha algumas competições que a B3 fazia entre colégios, e acho que isso é um estímulo para aquele cara, aquele moleque que está querendo aprender, a competição em si, né? A B3 ainda tem uns cursos, eu dei aula para vários alunos da GV, e o professor deles da turma era aquele cara, como é que ele chama? É um cara que está na Jovem Pan, um cabeludinho, ele tem uma cara esquisita, eu esqueci o nome dele. Ele está na Jovem Pan. Eu sei quem que é. Sabe quem é, né? Qual é o nome do camarada? Eu esqueci. Eu sei que ele aperta a mão mole, assim, sabe? Tipo. Então, a galera põe aí nos comentários, o economista lá da Jovem Pan do Pânico, lá, pô. Esse aí. Samidana, é isso. Né? Eu dei aula, assim, todo ano eu dava aula para os alunos dele. Ele vinha, trazia a turma lá e eu ficava dando aula para a molecada lá, né, da GV. E tinha isso. Agora, de fato, eu estou assim, B3 direto, em que eu faturo nota fiscal para B3, basicamente Semana Mundial do Investidor e eventos in company. Né? Então, agora ele está fazendo uma série, eu vou dar curso para todos os gerentes do Banco do Brasil no mundo inteiro. Eu vou ficar dando aula até 3 encarnações próximas, né? Tem gerente pra caramba. E em turmas de 40. Então, esse tipo de coisa é direto com a B3, né? Eu dei um curso agora que foi para jornalista e formador de opinião. Um curso sobre análise técnica, sistema financeiro nacional, aquela coisa basicona, né? Aí é B3, mas análise técnica é São Paulo. Legal. Muito bem. É isso. Bom, Kézia, muitíssimo obrigado. Dani, muitíssimo obrigado. Suas considerações finais, Dani e Kézia. Damas primeiro. Sim. Muito obrigada, professor Edu. É um prazer falar com o senhor. Olha, se for dar mentoria, avisa aí que eu quero ir também, viu? Avisa a gente, vem aqui falar sobre a mentoria, caso vire realidade. Obrigada a todo mundo que está nos ouvindo. Ótima semana para todo mundo. Vamos ver como é que ficamos com o nosso Ibov aqui, né? Domingo que vem a gente comenta de novo. Tem mais um fã aí, Kézia. Obrigada, Paulo. Ele nem falou que eu sou lindo, só ela. Sorry. Obrigada, gente. Ótima semana. Pessoal, primeira coisa, aproveita aí, curte o conteúdo que é o que a gente tem, assim, de melhor que a gente pode dar para vocês, sem cobrar nada. Professor Edu, obrigado, foi um prazer conhecê-lo, gostei bastante a gente, nem tudo que você fala eu concordo, como o Didi falou, mas assim, é excelente a gente ter, por exemplo, às vezes eu convido algum amigo, algum cara para participar do programa, mas eu não entendo nada de opções. Mas não precisa entender de opções, a gente quer outros pontos de vista, outras opiniões, que é justamente para a gente poder trazer mais conteúdo diferente para você, o cara que está seguindo a gente, para ver isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu concordo, discordo. Então eu acho que isso é enriquecedor para a gente. Então, obrigado por compartilhar aí teu jeito de tradar e etc. Pessoal, aproveita aí, se inscreve no canal, todo dia da semana com a Bolsa Americana em operação. JJ, Kézia, Dani estão entrando, fazendo trade ao vivo para mostrar um jeito que a gente tem de ver carteira, que é o que o DJ falou hoje em dia, mais em cima de derivativos. Então, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para ser lembrado. E obrigado pelo tempo que vocês investem com a gente aí, porque acho que, como o professor falou, o tempo é o que a gente mais tem de precioso hoje, né? Então, o princípio da filosofia estoica, hein? Bom, vamos lá. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Vamos encerrar aqui. E eu quero lembrar a todos que aqui no meu Instagram você pode
acessar o link lá de treinamento, se inscrever no treinamento que eu vou dar aí, gratuito nos dias 8, 10 e 12. Treinamento Jedi a respeito de opções. É possível operar opções sem ver gráfico, sem ver nada, só através das gregas? Kézia, responda. Com certeza. Opa, então é isso que a gente vai ensinar lá no nosso treinamento, beleza? Professor, muitíssimo obrigado, galera. Vejo vocês amanhã na nossa sala aqui ao vivo, operando com a pele em jogo. Como que é o Skin in the Game aí no Brasil? Você falou que o Taleb só reescreveu? Quanto mais a vida bate... Não, o Skin Game é o seu na reta, né? Então amanhã estarei com o meu na reta, a Kézia está com o dela na reta e a Dani com o dela na reta também, na nossa live ao vivo, operando no mercado. Du, muitíssimo obrigado, meu querido. Tudo de bom para ti. Galera, valeu, tchau, tchau.